Seja bem-vinda a mais um episódio do Desperta Cast, este espaço seguro e acolhedor onde nós falamos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Meu nome é Iris Daval e se você nunca esteve por aqui, seja muito bem-vinda. Um prazer enorme te receber. E se você já conhece esse meu projeto, não deixe de se inscrever no meu canal e de deixar o seu like nesse episódio. Eu quero começar esse episódio fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui sentiu a minha falta nas últimas semanas? Se você sentiu falta dos episódios do Desperta Cast, você precisa comentar aqui nesse vídeo e me contar que você sentiu falta. Eu vou ficar muito feliz de saber, porque eu passei aí as últimas semanas sem conseguir gravar para vocês, porque eu fiquei primeiro com conjuntivite e depois com uma gripe muito forte que acometeu todos aqui de casa. E por essa razão fiquei sem conseguir gravar esse projeto que eu tanto amo. Então, se eu souber que alguém sentiu falta desses episódios, eu vou ficar muito, muito feliz. Por favor, me deixe saber. Para o episódio de hoje, eu escolhi um tema que foi fundamental nesses dias em que eu estive doente, que é flexibilidade. Eu refletindo entendi que essa foi uma grande lição que eu aprendi aí num passado recente de 3, 4 anos pra cá e que tornou a minha vida muito mais leve e prazerosa. E é sobre flexibilidade então que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. O autoconhecimento me trouxe a consciência de que eu sempre fui uma pessoa que precisava muito controlar a tudo e a todos. Essa necessidade extrema de controle me fazia ser uma pessoa insegura, sempre preocupada com algo que pudesse dar errado, uma pessoa frustrada porque o mínimo detalhe que saísse do planejamento já me frustrava muito e uma pessoa extremamente rígida que não conseguia lidar bem com os imprevistos que aconteciam. Eu até escolhi trazer aqui uma história da minha vida onde eu quase destruí uma comemoração em família por falta de flexibilidade. O ano era 2010, eu tinha acabado de me formar na faculdade em dezembro de 2009 e começava toda aquela movimentação deliciosa de formatura. Então, tinha já agendada a colação de grau de luxo na universidade, tinha a festa de formatura e antes de tudo isso, tinha uma cerimônia dentro da universidade onde nós receberíamos os papéis para dar entrada no Conselho Regional de Farmácia. Ia ser aí o primeiro movimento de celebração da nossa formatura e por essa razão a minha família festiva que é, quem conhece a minha família sabe que nunca é só um bolinho na minha família, nunca é só uma pizza em casa, reservamos aí uma mesa na pizzaria para celebrar em família essa formatura, porque a minha formatura era uma conquista familiar. Eu fiz toda a faculdade sem trabalhar, sendo bancada pela minha mãe, com a ajuda do meu avô. Então foram 4 anos desafiadores de faculdade para honrar os pagamentos. Quem fez muito acordo na sua faculdade sabe do que eu tô falando, porque eu fiz bastante acordos na minha. Então era uma celebração familiar, era uma conquista da minha mãe, do meu avô, minha, e nós queríamos celebrar. Só que nesse mesmo dia da cerimônia na faculdade, de manhã à tarde saiu a convocação dos aprovados para um processo seletivo que eu tinha prestado prova, que era para residência dentro do hospital das clínicas da USP. No último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio não remunerado no hospital. Adorei a área, eu atuava muito em farmácia clínica, tinha feito um vínculo muito bacana com as minhas colegas farmacêuticas recém-formadas e com a nossa chefe da equipe, que era a doutora Solange Brícola, uma farmacêutica clínica que eu tenho total admiração, que até hoje empreende trabalhos incríveis dentro da farmácia clínica e era um sonho meu trabalhar diretamente com ela, por isso eu prestei a prova.
E na tarde daquele mesmo dia, onde de manhã eu já tinha estado na universidade e que à noite teria a celebração em família, saiu a convocação para aquela prova. No ano anterior, tinham sido 13 vagas, eu tinha passado em 12º lugar, então eu estava totalmente confiante de que quando saísse a convocação, eu estaria na lista dos convocados. Porém, eu não estava. Naquele ano foram abertas apenas 10 vagas e eu fiquei sendo a segunda da lista de espera. Aquele imprevisto, aquela situação com a qual eu não contava, quase destruiu o meu dia. Na verdade, ele praticamente destruiu. Eu fiquei extremamente frustrada, eu tive uma crise horrorosa de choro e as pessoas que me conhecem mais na intimidade sabem que quando eu choro eu fico desfigurada, tá? Além de ficar vermelha, eu fico inchada, eu fico com dor de cabeça, meu olho incha. E aí eu fiquei toda inchada, eu não queria mais sair de casa, eu falava que eu não tinha motivos para comemorar, que eu não ia. E foi aquele furdunço na família, meus avós me ligando por telefone para querer falar comigo e eu não querendo falar, a minha mãe batendo na porta do quarto e eu não querendo conversar, enfim. E ali, naquele momento, eu ia destruir o meu dia inteiro. Até que a minha mãe, com muita sabedoria e uma certa toque de militarismo, veio até mim e disse que não ia cancelar a comemoração, porque a minha formatura não era uma conquista só minha, que eu não tinha o direito de estragar os motivos que os meus avós e que ela tinham para comemorar e que eu iria de qualquer jeito, chorando, não chorando, inchada, não inchada, eu iria para a pizzaria naquela noite. Agradeço, mãe, a senhora que assiste meu podcast, obrigada por aquela atitude, porque me fez sair de casa, me fez ali por algumas horas esquecer aquela frustração e ser capaz de comemorar ao lado da minha família uma conquista que era muito maior do que aquela convocação. Era uma conquista que celebrava 4 anos de dedicação na faculdade, que celebrava uma nova fase na minha vida e que eu merecia sim comemorar, mas que naquele momento, por falta de flexibilidade, pela minha necessidade extrema de controle, eu não conseguia enxergar. Então, essa comemoração só não foi destruída por conta da atuação da minha mãe. As mães, esses seres sábios, né? Que muitas vezes sabem manejar a situação que nós, com pouca experiência de vida, ainda não sabemos. Foi isso que aconteceu, então, comigo. Mas foram N situações em que eu deixei a frustração invalidar conquistas minhas, eu deixei a frustração me dar uma sensação de incapacidade, de pouca competência. Muitas mesmo. Esse excesso de controle, esses detalhes que eu sempre quis cuidar, faziam que qualquer imprevisto saísse completamente ali do meu controle pelo meu excesso de rigidez. Então, se você tá se identificando com a minha fala, se você também é essa pessoa que precisa ter controle, que quer que tudo aconteça do seu jeito, que as coisas não podem minimamente mudar os seus planos, que você fica frustrada, insatisfeita, reclamona, me dá aqui a mão. Vamos seguir juntas, porque eu sou a prova viva de que a vida pode ser muito mais leve do que a vida que a gente leva com esse excesso de controle e que a grande virada de chave vai ser você entender que o que está sob o seu controle é apenas as suas ações e as suas reações. E a flexibilidade vai te possibilitar escolher com mais consciência e com mais presença melhores reações. A flexibilidade entrou na minha vida para tirar todo o peso que eu carregava nas costas. E isso é sério, gente.
Vocês às vezes me veem, me encontram leve, sorridente e não imaginam o quanto eu carregava um peso muito grande nas costas. O peso do controle, o preço da perfeição, o preço das expectativas que eu carregava junto comigo, e ter me livrado de tudo isso a partir do autoconhecimento tornou a minha vida muito mais leve, muito mais prazerosa de ser vivida, gostosa. Porque quando a gente tem uma vida pesada, ela não tem o mesmo sabor do que uma vida leve. A gente não tem o mesmo brilho, a gente tem muita sobrecarga, a gente tem muito cansaço. E tudo isso é refletido pelo peso que a gente escolhe carregar. Então, o autoconhecimento me possibilitou me livrar de pesos que não eram meus, de pesos que eu não precisava carregar. Dentre eles, a inflexibilidade e a rigidez. É muito legal tudo isso que eu tô contando pra vocês, porque há alguns momentos atrás, do momento que eu estou aqui gravando esse episódio pra vocês, eu passei por uma situação de um imprevisto, que a versão não terapeutizada e não trabalhada dentro do autoconhecimento da Iris teria jogado tudo pro ar e estaria agora chorando na cama, deitada. Porque eu gravei um episódio sobre esse tema para vocês. O Danilo sempre me ajuda a posicionar melhor a câmera e tal, porque sozinha eu não consigo. E aí é sempre ele que dá play para que eu grave para vocês esse episódio. E aí ele sai do quarto aqui onde eu gravo o episódio. Ele fez tudo isso, clicou no gravar, mas não gravou de fato. E eu só descobri isso depois que eu acabei o episódio e fui pegar o meu celular. E aí eu falei, nossa, universo, é isso, né? Você tá me colocando à prova do assunto que eu vou falar com as minhas meninas, as mulheres que me seguem, que eu escolhi flexibilidade, porque foi frustrante saber que eu tinha falado um monte de coisa legal e vocês sabem que eu não faço um roteiro aqui. Então eu escolho o tema e vou deixando fluir tudo aquilo que tá dentro de mim sobre esse tema, tudo o que eu sinto que eu devo falar no episódio, e eu já tinha encerrado e não tinha gravado. A Iris de antes estaria emburrada, teria brigado com o Danilo e estaria jogada na cama chorando. O que nenhuma das três opções resolveria o meu problema de ter um episódio gravado, não é mesmo? É aí que entra a flexibilidade. A gente entender que controla as nossas ações e as nossas reações e ver que as nossas birras, as nossas frustrações não nos levam a uma solução. Então o que eu fiz? Bebi um gole de água porque a garganta estava seca, voltei aqui pro quarto, recoloquei o celular aqui no suporte e estou gravando um novo episódio para vocês. Sem choro, sem frustração, sem me sentir incompetente e sem brigar com a pessoa que me ajudou. Essa é a vida mais leve que eu e que você merecemos ter. Entende? Como a flexibilidade torna tudo muito melhor. Se fosse a Iris de antes, o clima na minha casa em pleno domingo, porque eu gravo para vocês o episódio sempre aos domingos, estaria pesado, eu estaria de bico, eu estaria chorando e mais uma semana eu não teria um novo episódio aqui do DespertaCast. Então é isso que você pode controlar, minha amiga, as suas ações e as suas reações. Uma base rígida, como era a minha, feita de vidro, qualquer pancada quebra. Qualquer mínima coisa quebra, lasca. E aí quando quebra e lasca, dói. Se a gente faz uma base de borracha e um imprevisto vem, ele até sente o tranco, mas tem a capacidade de voltar ao seu estado natural. Foi isso que eu acabei de fazer e é isso que eu tenho escolhido fazer na minha vida. E foi por isso que eu escolhi esse tema hoje, porque eu sei que você também pode escolher ser flexível e dominar as suas próprias ações e as suas próprias reações para ter uma vida muito melhor do que a vida rígida que você tem escolhido levar.
Se permita fazer diferente, se permita ser flexível, se permita olhar para as suas conquistas, olhar para os seus movimentos fora do imprevisto, fora do problema. Tem muita comemoração, muita celebração que nós mulheres deixamos de fazer por conta do excesso de rigidez e da nossa inflexibilidade. Tem muita coisa boa que a gente faz e não reconhece, porque a gente está preso no detalhe, porque a gente está preso na perfeição, porque a gente está rígido no excesso de controle. Então, o meu objetivo com esse podcast de hoje é te fazer refletir se você tem sido flexível o suficiente na sua vida, se você não está precisando de mais flexibilidade, para a sua vida ser ainda mais leve e ainda mais prazerosa de ser vivida. Durante os dias em que eu estive doente, vocês acham que eu queria ter parado de produzir o meu conteúdo? Não. Eu adoro gravar para vocês, gravar vídeos para o Instagram, estar aqui gravando os episódios, mas eu tava com uma voz horrível, com um olho péssimo, não dava para eu aparecer para vocês e nem eu tinha energia suficiente para estar aqui alto astral compartilhando a minha energia com alguém. Então eu respeitei os sinais do meu corpo, as necessidades do meu corpo. Foi um período em que eu estive até mais ausente das redes sociais, postava uma ou outra coisa que já estava preparada para poder respeitar esse meu momento. Mas respeitar esse meu momento sem ser um capataz de mim mesma, sem me martirizar, sem me cobrar, sem me julgar, só foi possível por conta da flexibilidade que eu treino ter hoje todos os dias da minha vida. Eu escolhi reagir melhor com aquilo que aconteceu comigo e eu não tinha controle. Nós não temos controle de quando vamos ficar doentes. Então eu precisava escolher a melhor reação possível. Então nesse episódio, o que eu quero que fique gravado em você, que você pode controlar apenas as suas ações e as suas reações, e que ser flexível vai te levar a uma condição onde você vai poder escolher melhor as suas ações e as suas reações. Então seja flexível. Veja os imprevistos e os problemas num outro ponto de vista, sob novas lentes, e entenda que aquilo não pode ser capaz de te destruir nem de te derrubar. Que você é muito maior do que qualquer imprevisto que aconteça. Muitas vezes a gente se frustra por coisa tão pouca nos dias a dias e tem crises de choro por coisas tão pequenas. Eu tinha fama de chorona do tanto que eu chorava por me frustrar com besteira. Pode ser que você também se frustre com besteira. E a gente não precisa. A vida pode ser leve, a vida pode ser prazerosa, a vida pode ser o que a gente quiser, desde que a gente aprenda a ter a flexibilidade necessária para lidar com o que nos acontece. Assim como eu sempre encerro a minha principal palestra falando que a vida não é sobre o que nos acontece, e sim sobre como nós reagimos ao que nos acontece, eu escolho acabar esse episódio com essa frase. Lembre-se de ser flexível, lembre-se de que a rigidez quebra. E a quebra sempre gera dor. Então, seja flexível para conseguir ser leve como passos de dança. Combinado? Nos vemos no próximo episódio? Então, esteja aqui na próxima quarta-feira, às 11h11, para mais um episódio do Desperta Cast. Compartilhe esse vídeo com outras amigas que você conhece e sabe que vai fazer sentido essa mensagem para ela. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificada quando um novo episódio do Desperta Cast já estiver no ar, e comenta para mim aqui se fez sentido para você, o que você mais gostou. Eu vou amar saber a sua opinião. Nos vemos na próxima quarta-feira e até lá!